fui muito ligada à coisa de desenho, né? De visual. E o J. Carlos tem um visual danado, por causa do traço dele, né? É muito lindo. E aí fui desenvolvendo a ideia, e resolvi fazer um curta-metragem. Um monstro, né? Um Aladim que tira um gênio do tinteiro. A simplicidade associada à sofisticação. O cara é incrível, não tem jeito. É um ilustrador, mas que transcende a ilustração. Sabe o Velázquez? Depois tudo é sombra, tudo é pálido perto daquilo. Construindo aquele oceano de beleza e todo mundo achando que aquilo era natural, mas não é, porra. Não é toda hora que acontece um homem desse. O pessoal acha que modernismo começa em 22. Isso é bobagem. É só ver a careta. É só ver a careta. Sobretudo para todos. Fonfon. É só ver. Inclusive a modernidade gráfica. Ele como diretor de design gráfico. Não tinha esse nome, é óbvio. O modernismo no Brasil era quase que uma coisa messiânica, entendeu? Era uma torre de marfim. Então você ou era ou você não era. E ele não dá a menor bola para isso. Ah, agora sim. Eu estava mal colocado. E, nesse sentido, os modernistas, no meu entender, tiveram uma visão tanto quanto equivocada do design da época, né? Porque, por exemplo, eles percebem a revista como uma coisa moderna, interessante, etc., só que eles não percebem que o potencial da revista está no alcance que ela tem, na tiragem. E ele cria um discurso gráfico para cada uma dessas revistas. E é um discurso que escuta, né? Então, assim, na verdade, no Malho, a sensação que dá é que a ilustração está o tempo todo chamando aquele leitor menos alfabetizado para ler, né? Dizendo assim, olha, isso aqui não é um mistério, vem. Na Para Todos, imagina uma revista onde o cara não podia desenhar, né? Porque é só foto, cinema e fotografia. E aí é muito curioso você ver como ele vai tentando entrar, sabe? Assim, ele vai tentando quebrar esse negócio, ele começa com uns frisozinhos, ele vai limpando, ele vai abrindo branco nas páginas. Ele insere o desenho, né, na forma de umas vinhetas, assim, uns personagens, umas fadinhas, umas coisas, que interagem com as fotos. E aí é sensacional, porque você tem assim, a foto diz uma coisa e aí a vinheta diz como você olha para a foto, ou dá uma sacaneada na foto, enfim. Esse diálogo do desenho com a fotografia, na Para Todos, mas assim, no Malho também, mas na Para Todos é sensacional. O que ele tem de novo mesmo é um talento excepcional para usar esses recursos gráficos, compondo com a página, usando os claros da página, o branco da página, trabalhando com um único traço, uma figura. E o imenso talento dele como artista gráfico, né? Ele não só fazia os tipos, mas ele compunha fundos, ele criava letras, ele enfim, usou aqueles recursos que as artes gráficas modernas do final do XIX, da nossa Belle Époque também, adotaram. Ele pensa a peça gráfica como um todo. Então, a ilustração integrada com texto, com a diagramação, com estudos de tipografia, com os seus logotipos. Ele consegue uma síntese visual assim, muito forte. E deixando, por exemplo, espaço, o branco ou o não desenho é tão importante quanto o desenho. Sensualidade, leveza, síntese, né? Assim, não tem nenhum desenho do J. Carlos que tenha uma linha a mais do que o necessário.
texto e imagem para J. Carlos é visto de uma maneira muito integrada. Tem um desenho, por exemplo, que ele cria uma ilustração que percorre a página inteira, de baixo para cima. Então, ele entra dentro do texto. Então, ele quebra com aquele padrão de que texto, um boxezinho separado para depois encaixar a ilustração. Ele dá uma ideia de volume nas imagens que é fantástica. E ele faz isso assim, de milhões de formas. Você tem duas mulheres andando para a direita, né, saindo de uma missa. Ele transforma um fundo num círculo menor que a altura delas. E a sombra ele joga no papel. Então, assim, essa coisa de figura e fundo, ele tridimensionaliza a fotografia. O J. Carlos faz uma coisa que eu acho muito legal, que ele cria uma capitular que é moderna. Uma capitular é uma letra que tem um desenho diferente das letras do texto corrido e que é usada para abrir um capítulo. Ele tinha um lado no desenho do J. Carlos que é muito decorativo, né? É um desenho bonito, né? Talvez haja até uma certa resistência aos que veem a caricatura como uma arma, porque um desenho tão bonito jamais fere, né? Não chega a agredir. Insolente! É pra mim esse assovio? Ontem encontrei 3 rapazes muito amáveis. O que fizeram eles? Saíram os 3 de um banco de bonde para me darem o lugar. Ele é o artista da nossa Belle Époque, né? É quando a concepção do grafismo todo está se alterando no mundo inteiro, né? Muita coisa chega da Europa, muitas revistas francesas circulam por aqui. Essa influência, eu acho que ela está no ar. Aonde eu vejo a maior influência é o RT, sem a menor dúvida, né? Aquele traço, eu acho que é a coisa toda, todo o traço do J. Carlos mais sofisticado, que ele explora muito na ilustração brasileira, em alguns desenhos, aquela Dama das Flores, aquilo. Você tem uma influência do RT, no meu entender, muito grande. Uma influência grande do Art Deco, um pouco do Art Nouveau, mas muito do Art Deco. Ele traz uma expressão singular, né? Muito forte. E as soluções gráficas que ele mostra assim, são extremamente inteligentes, extremamente contemporâneas. É um Art Deco absolutamente brasileiro. Então, assim, todos os elementos ornamentais, todas as frutas, as flores, é muito brasileiro. Eu acho que tem aí um tesouro. As revistas ilustradas tinham um papel de informação e de crítica, né, naquele momento tão importante, que reunia ali os maiores escritores, poetas, todo mundo escrevia nas revistas ilustradas. E a ilustração funcionava como uma informação visual, artística, mas também crítica, um papel que só vai ser superado depois, bem depois, pela fotografia. Como se chega a um acordo político? Ele teve um pequeno lapso, uma pequena miopia dentro da grande acuidade política, de leitura política, de análise política dele. Ele teve um curto-circuito. Ele era radicalmente contra o Getúlio e João Pessoa e Antônio Carlos, radicalmente contra, e a favor do Júlio Prestes e Washington Luiz. Mas ali ele se enganou. Ele torceu contra o Getúlio. Botou o Getúlio de sapo, esmagado, batráquio. Pô, o Getúlio ganhou a Revolução de 30, cara. Foram lá, tacaram fogo no Malho. Ele teve que se retrair. Foi trabalhar no O Jornal, que é o primeiro dos diários associados. E aí está debaixo da asa do Chateaubriand, né? Que era amicíssimo do Getúlio. Desde o tempo que o Getúlio era ministro da Fazenda do Washington Luiz, o outro visionário também, o Chateaubriand, já sabia que o Getúlio era o tal. E aí cobre também o Estado Novo, é vítima do Estado Novo, como toda a imprensa. Uma outra, enfim, a opinião passa em todos os poros da revista. Há uma capa que ele faz que é um político que está sentadinho assim, conversando com a anistia.
né? E aí a Anistia é uma anjinha linda, assim, mas é aquela coisa mais a croquet, deliciosa, assim, angelical, né? Então, assim, a opinião também está dada ali, né? A pátria dele sempre é uma mulher, assim, é uma mulher que é sensual e maternal ao mesmo tempo, né? Ele tem muito, assim, uma mulher bonitona que o peito aparece um pouco e ela amamenta, é sempre uma coisa, assim, voluptuosa. Ele era um grande publicitário. Ele fez campanhas magníficas para Caixa Econômica. O que você quiser, ele fez. Remédio, biotônico, tudo. Ele viu uma vez no bonde uma mulher conversando com a outra. O que você vai vestir na festa não sei qual? Eu escolhi numa revista francesa. E o teu? A mulher abriu, e ele no banco de trás do bonde. A mulher abriu uma página da careta, um desenho dele. Era o modelo que a mulher ia vestir, ele tinha desenhado na revista. Isso é sensacional. No tempo que as mulheres se vestiam como colchões amarrados, né? As dele são sílfides, são vaporosas, são maravilhosas. O J. Carlos, de alguma maneira, faz essa crônica, é o cronista do traço, né? Ele faz uma crônica do cotidiano, principalmente do Rio de Janeiro. Então, é interessante como ele compõe uma espécie de sinfonia do Rio, incluindo o carnaval, o jogo do bicho, os passageiros do bonde, etc. Tudo isso com muita graça e com um carinho pelo personagem. O Pimenta de Melo, em 22, compra o Malho S.A., que era tipo, sei lá, Editora Globo, né? E aí ele chama, assim, o J. Carlos estava começando a aparecer, já tinha um nome na careta, já era um ilustrador reconhecido, e ele pega o J. para fazer a direção de arte de todas as revistas. Então, assim, olha a oportunidade extraordinária que esse cara tem. Ele tem 3 públicos-alvos completamente diferentes, né? 2 revistas semanais que circulam no Brasil inteiro e no exterior, e essa 3ª revista mensal. Então, assim, uma mais para um público masculino, outra mais para um público feminino e o outro para um público TFP, né, para aquela família mais careta. E ele cria um discurso gráfico para cada uma dessas revistas. É um sujeito vendo meio século, de 1902 a 1950. Ali você tem o advento do elevador, portanto, do edifício, do automóvel, da televisão, do cinema, do telefone, da energia elétrica para iluminar e do gás para cozinhar. Tudo é ali, rapaz. Tudo é ali. Tudo que aconteceu com a cidade, o transporte, o bonde, o ônibus. É inacreditável como ele escaneia isso. O último gentleman. Aqui, minha senhora. Aqui sobre o engate. Muito obrigada. O senhor é um cavalheiro. Que é isso? Estás vendendo ferro velho? Não, eu explico. Eu comprei um automóvel hoje pela manhã, dei umas voltas pela cidade e agora vou para casa. E o automóvel? Vai aqui comigo. Depois de um passeio só sobrou isso. Queira informar-me, já estamos fora da vara? Não, senhor. Isso aqui não, ainda é a Rua do Catete. Ô cavaleiro, a via pública foi feita para andar. É isso mesmo, meu amigo. As coisas estão todas andando e foi por isso que eu me sentei. Ele ia à praia quando não se ia à praia. Praia era uma coisa para doente, que tinha moléstia de pele e ia à praia.
Dom João, que não tomava quase banho, tinha a casa de banho. Mas, e as roupas aqui, né? Os aqualocos. E ele fazia aquelas mulheres com maiôs de 2 peças, belíssimos. Né? A Melindrosa, por exemplo, né? Que aliás, é uma figura importada, né, dos Estados Unidos, só que ele adaptou, porque a melindrosa dele não é americana, é a melindrosa carioca. É uma pequena crítica a essa afetação, né, da compradeira, das mulheres cheias de pacote. De qualquer maneira, é muito carinhoso, é muito afável e chega até, depois fica positiva a melindrosa. O contraponto da melindrosa é o almofadinha, sujeito todo arrumadinho demais. Né? O malandro não, o malandro ele sempre bate os caras com a camisa do Flamengo. Quando tem alguém fazendo uma coisa errada, é com a camisa do Flamengo, mas sempre. Agora vocês vão explicar o procedência desses objetos. Por não, seu doutor. Recolhemos em casa de família muito distinta, cuja honestidade está acima de qualquer suspeita. E as referências ao Vasco são numerosíssimas. Quando o Vasco está construindo São Januário e o Diabo 4. No início do século XX, o futebol era um esporte para ricos e estrangeiros. Se você olhar a escalação dos clubes, tem muito nome estrangeiro. Ingleses jogavam muito. E ricos, né? Famílias tradicionais e tal. O Vasco só veio a participar do futebol, de entrar na primeira divisão, na divisão principal, em 1923. E para formar um time, o Vasco utilizou os empregados dos portugueses, né, dono de padaria, os trabalhadores, e fez um timaço. Isso era um assinte, né, para aquelas famílias. Imagina, o presidente fluminense, Arnaldo Genli, ficou horrorizado quando viu aquele bando de operários, gente pobre e negros e tal. E o mais grave que aconteceu é o seguinte: o Vasco foi campeão carioca. Em consequência, os outros clubes se uniram para expulsar o Vasco da Liga, porque o Vasco não podia ter aqueles jogadores, né? Operários e negros. E articularam lá uma série de exigências, e uma delas era a expulsão desses jogadores. E o presidente do Vasco, chamava-se Augusto Prestes, português, respondeu com uma carta ao Arnaldo Genli. Ele diz em todas as letras: se o preço da permanência do Vasco na Liga for a expulsão dos seus jogadores negros e humildes, o Vasco prefere não participar da Liga. A palavra torcer, torcida, torcedor foi inventada no Campeonato de 19, o primeiro título de importância que o Brasil ganhou. O Campeonato de 19 sul-americano que nós ganhamos aqui em Laranjeira, na Álvaro Chaves. E as mulheres se retorcendo, os homens se enterrando chapéus, aquela coisa. E ele é o cronista disso, ele é o plasmador disso. É preciso resistir! Resistiremos até o penúltimo homem! A Alemanha amarrada num tronco, uma mulher gorda, com aqueles
estereótipos, né, da representação feminina da Alemanha, e embaixo, na legenda, logo depois da guerra... Dentro de 15 anos teremos a revanche. Então isso é impressionante, porque, de alguma forma, a Alemanha, naquele momento, estava totalmente derrotada, tendo que fazer todas as concessões, e ele antevia, talvez por causa do que se sabia do espírito germânico, né, que eles não iam deixar por menos. E agora, meu filho? Quem paga essas contas? Isso eu acho fantástico em termos de visão, de previsão. O Walt Disney veio ao Rio de Janeiro, houve um grande jantar para ele, foram convidados todos os artistas importantes que apresentaram seus desenhos, etc. O Walt Disney passou em revista aquela meia exposição, junto com Oswaldo Aranha, e ficou particularmente encantado com os desenhos do J. Carlos. Chamou a equipe dele toda de fotógrafos, aí E aí, um ano depois, no máximo, apareceu o Zé Carioca, baseado no papagaio do J. Carlos. Consta que teria mesmo convidado o J. Carlos para ir trabalhar com ele nos seus estudos, nos estúdios Disney. O J. Carlos não aceitou. Tempos depois, segundo os filhos dele, eu vi o esboço do desenho que mandou, ele teria enviado para os Estados Unidos um desenho de um papagaio vestido com o uniforme da FEB, abraçado com um Pato Donald com o uniforme dos Marines americanos. E aí você tem aquela famosa capa da careta, o papagaio fazendo as malas para ir para Hollywood. Esse papagaio vai ser um sucesso de bilheteria, fotogênico, orador e, sobretudo, impróprio para menores. Ele bota dois caras conversando. E aí, um trem cuja locomotiva é o Stalin. Tem que eles estão fazendo? Não, eles estão se enganchando para depois, daqui a não sei quanto tempo, cada um fazer uma revolução de independência. Quanto tempo antes de 1990 aquilo é? Ele já prevendo que o bloco dos países socialistas se desfaria, se esfacelaria. Adeus, cérebro privilegiado. Até quarta-feira de cinzas. Você, Miquelina, jura que me amará eternamente? Que ideia! Isso é pergunta que se faz agora? No carnaval parece que ficava doido, por causa talvez da riqueza visual, né, da festa. Tipos, fantasias, as ruas, o clima da cidade, né? Então ele, naquela ânsia dele de registro visual, fazia a festa. Ele devia adorar o carnaval. Embora as falas às vezes sejam um pouco moralistas, os desenhos não mentem. Mulheres maravilhosas, homens irresponsabilíssimos, né? Pais de família alugando automóveis para o curso, o seu Libório com as 3 filhas. É uma delícia, cara. Eu acho que o J. Carlos era tão genial, era tão talentoso, tão criativo, que ele não copiava apenas. Ele criava fantasias que eram utilizadas depois pelos foliões, né? Portanto, eu acho que certas fantasias, que de vez em quando até hoje a gente vê aí, eu acho que provavelmente algumas dessas fantasias foram inventadas pelo J. Carlos. E aí depois a própria festa, a rua, os bailes e tal. Depois cinzas, a preparação da micareme e a ressaca da cidade toda, pessoas abraçadas com postes. Ou então um casal com uma filha totalmente arreados, ressaca, porre, uma coisa, perguntando para um guarda civil se o guarda civil sabia onde é que morava naquela rua um casal com uma filha. Mas espera aí, gordos, magros, altos, baixos? Não, o casal somos nós mesmos. Eu perdi o endereço.
Na primeira capa você tem o triângulo amoroso clássico do carnaval, Colombina, Pierrot e Arlequim. Aí o Pierrot meio sentadinho assim e a Colombina se engraçando pro Arlequim que está ali dando uma cantada nela. Aí na capa seguinte você tem o Pierrot que acaba de matar o Arlequim por ciúme daquela cena, né? E aí o dia raiando, né? Aí, o sol alto, você tem a Colombina já de volta para o seu Pierrot no cangote dele, com a cabeça do Arlequim, assassinado pelo Pierrot como um São João Batista. E, na última de todas, você tem um diabo imenso assim, no canto que fica varrendo Pierrot, Arlequim. Assim, todo aquele drama acabou, ano que vem tem mais, e aí tem uma cabrocha que olha e fala assim, coitada, sabe? Assim, que... E isso é uma história, né? São capas em sequência. Vamos trabalhar! Isso aí não é balaúrce de bonde. O carnaval já acabou. São vocês os pessimistas que espalham essa mentira. O carnaval é eterno. A cidade completamente sem documentos, sem nada. Todo mundo... É uma delícia o carnaval do J. Carlos, é uma delícia. O J. Carlos era uma pessoa de classe média, de uma família bem situada e que criou os seus 5 filhos a partir do seu trabalho. Tem um álbum na casa dele, a figura queridíssima, que é o Eduardo, o filho dele, que é o da construção da casa. Ele escreveu, sob a ponta fina deste lápis, ergueu-se esta casa. É com grande orgulho que eu sou filho de J. Carlos. Era uma pessoa que fazia a graça, mas estava sempre de cara fechada. A gente não entende isso. O papai morreu em 2 de outubro de 1950. Uma semana depois, talvez uma semana depois, eu e meu irmão fomos na redação da Careta, ali na rua Frei Caneca. Lá nós encontramos uma caixa com muitos desenhos, vários desenhos. Mas nós ficamos um pouco acanhados, porque ele disse, você pode levar todos os desenhos. E nós ficamos sem jeito, então levamos uma grande quantidade de desenhos. Mas não todos? Hein? Não todos? Não todos, não todos, não todos. Foram retraídos, viu, o Carlos? Eu estava com meu pai e minha irmã no Café Nice, para ver o Zeppelin que ia chegar, chegou de noite. Meu pai era de uma correção fora de série. Todo mundo levantou das mesas do café para ver o Zeppelin. Eu acho que meu pai foi a única pessoa, primeiro foi pagar no caixa e depois foi ver o Zeppelin. Quando ele morreu, demorou 2 semanas para dar notícia ao público. Morreu o J. Carlos. Ficou todo mundo assim, porque parecia normal ter um gênio na redação, né? Estava acostumado, 50, 48 anos o cara ali circulando, conversando com todo mundo. Aí é que se viu o tamanho da perda, quando faltou. Não conhecia a obra de J. Carlos. Aceitei fazer esse filme convidado por Norma Bengel. Descobri um dos maiores artistas do século XX. Desenhista, caricaturista, designer, pensador, político e sociólogo. Seu legado é fundamental para a arte e a cultura brasileiras. Norma faleceu em outubro de 2013, sem ter assistido esse filme. Obrigado, Norma, por ter me apresentado a J. Carlos. Esse filme é seu.